É melhor eu fazer um ciclo leve e de longo tempo, ou pegar essa mesma dose e usar por um tempo menor, ou seja, fazer um ciclo mais forte e com menos tempo. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, vamos falar de esteroides. E aqui, eu já recebi essa dúvida de aluno da consultoria e é por isso que eu vou fazer o vídeo. Vamos assumir que eu seja um médico e eu vou prescrever hormônio para uma pessoa. E essa pessoa tem dinheiro para comprar, sei lá, 8 deposterons, o que dá para usar um por semana, ou dá para usar 2 por semana, só que por 4 semanas, pela metade do tempo. E aí, somado isso, vai tomar uma oxandrolona lá, de 20 mg por dia, ou 40 mg por dia, por um mês. Então o que fica melhor? Eu dividir isso em um mês ou em 2 meses? A resposta é, depende, como você já imaginava. Vamos assumir que eu, médico, estou prescrevendo isso para um atleta que vai competir dali um mês, de repente luta, não precisa ser necessariamente fisiculturismo. Se ele usar uma dose maior, né, e eu não vou entrar nem na parte ética, você vai falar, pô, Leandro, mas o negócio é ter antidoping lá e tal, né? Não estou entrando nisso, tá? Estou falando da realidade, que tem uso de esteroides em competição de alto nível, né, e outras drogas. Então, faria mais sentido dobrar essa quantidade, para ele ter mais força, né, mais disposição, conseguir treinar melhor naquele mês, se recuperar, ir lá competir com tudo no talo e, né, levar a vantagem no seu adversário. E isso eu expliquei no meu curso de esteroides, que eu tenho um curso só sobre esteroides. O que o pessoal faz nessa análise é um esquartejamento do esteroide. O que isso quer dizer? A pessoa analisa o esteroide. Então, isso aqui que eu vou tomar de esteroide. É tudo isso aqui em um mês ou tudo isso aqui, né, em 2 meses. Ou seja, eu vou usar metade da quantidade para tomar em 2 meses. Só que o que deixa forte, que ganha músculo, não é o esteroide. É o treino. O que aumenta a tua musculatura é jogar proteína dentro do músculo, recuperar, encher de glicogênio. Ou seja, é comida. E se você toma tudo em um mês, quantos treinos você vai fazer em um mês? Porque mesmo com esteroide, existe o overtraining, que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar no Twin Mais Tema, que existem 2 tipos de overtraining, o localizado e o sistêmico. E normalmente o que dá pau é no localizado, porque a galera vai se ignorando. Então dá uma pesquisada depois. Então, vamos supor que você treine uma vez por dia. Então você fez 30 treinos, certo? Entre aeróbico e musculação. Se você treina 2 meses, você fez 60 treinos. Então isso por si só já é mais anabólico, certo? Desde que você treine certo. Em um mês, vamos supor que você coma 3.000 calorias por dia. Então você conseguiu comer 180.000 calorias no mês. Se você come 2 meses 3.000 calorias por dia, então você comeu 360.000 calorias. E isso é relevante. E aí você começa a entender que a dose muito alta normalmente é um erro. Normalmente é um erro. Por quê? Porque você não sustenta a dose alta por muito tempo. A menos que você seja suicida, né? Mas mesmo que você for suicida, às vezes você não consegue. Às vezes o humor fica muito ruim, explode de ansiedade, não consegue mais dormir, e aí dá pau, o cara para de treinar, para tudo. Então, é mais inteligente, eu não vou colocar certo e errado, porque isso é muito complicado, mas é mais inteligente fazer um ciclo mais leve por um tempo maior. Porque se um médico prescreve um ciclo mais leve, ele tem uma resposta de colateral mais letárgica. Então vamos assumir que eu meti 2 duras na semana, tomei 2 duras, meti uma ox, fiquei ansioso pra caramba, descontinua tudo aí, ferrou. Agora vamos assumir que você colocou uma, opa, bateu melhor ali, né, fiquei um pouco mais acelerado, mas tá sob controle. A segunda, opa, deu uma empilhada, aí daqui a pouco o corpo começa a acostumar. E aí, talvez se você tomasse 2 nesse momento, por semana, ficaria meio que tudo bem, assim, vamos colocar dessa forma, tá? Lógico, colateral você vai ter. Inclusive, eu sempre falo isso para meus alunos da consultoria. Ah, vai tomar esteroide? Fica tranquilo que nós vamos ter que focar no resultado, porque o colateral você já vai ter, isso aí você já vai se ferrar. Tomou hoje, acorda ferrado amanhã. Agora, vamos fazer valer a pena. Eu vou ser o seu médico, sempre. Então, quer dizer, uma dose menor, ela é mais segura. E aí, por ser mais segura e mais saudável, ou menos danoso à saúde, o tempo pode ser um pouco maior. E aí você tomar por um tempo maior, você vai ter um resultado melhor. Logicamente, a gente escuta falar hoje sobre acelerar. Não, mas eu preciso dar uma acelerada. Então eu tenho que dar um porradão. Só que você tem que entender que esse porradão que é dado, que os atletas normalmente falam sobre isso, não tem muito mais a ver com saúde, entendeu? É realmente tentar pular etapas, entre aspas, e a pessoa vai pagar um preço por isso, certo?
E às vezes o preço inviabiliza a sustentabilidade do resultado. E isso é muito importante. Porque o que você ganha em um mês, mesmo que seja um ganho maior, é mais difícil de sustentar do que você ganha em 3 meses. Então vamos assumir assim, ó, os 2 protocolos, você vai ganhar a mesma coisa. O que você ganhou em 3 meses em relação ao que você ganhou em um mês é muito mais fácil sustentar, porque aquilo vem se tornando seu. E são coisas que cientificamente é difícil a gente explicar, mas na percepção da área, e isso eu falo muito no meu Instagram, caixinha de perguntas que eu abro todo dia, tá? Me manda sua dúvida lá, @LeandroTwin. Tem coisas que é percepção da área, não está na faculdade, não está em livro, mas aí você conversa com um treinador aqui, com um coach lá, com um atleta aqui, todo mundo fala a mesma coisa, fala, é o que eu percebo também comigo, com os meus alunos, e quem explica? Não precisa explicar, já, né? Aliás, precisa, mas já é dado isso, já é real. Então o que a gente observa é que ganhos mais lentos são mais fáceis de sustentar. Então, de novo, não tem certo e errado. Tem o prudente e o imprudente. Tem o produtivo e o improdutivo. O mais seguro e o menos seguro. Então, aqui, o que eu digo para vocês do que eu vejo, né, ao longo de quase 15 anos na área? A pressa é inimiga da perfeição, da definição, de todos os que você pode imaginar. Então, o quanto mais lento você for, mais seguro é, mais sustentável vai ser e, consequentemente, mais prudente. Uma pessoa que treina 6 meses começar a tomar esteroide, até pode tomar, né? Vai ter mais resultado, lógico. Mas se ela espera 2 anos natural e usa muito menos no primeiro ciclo, ela vai ter um resultado extremamente melhor, porque ela consegue treinar melhor, come melhor, está mais bem condicionado, tem mais mionúcleos, né, receptores para a própria testosterona. Você já pensou que a testosterona liga no receptor do músculo? E o coração é o músculo cardíaco? Ou seja, uma pessoa que não tem muita maturidade muscular, ela vai se ferrar bonito no coração, porque vai ligar tudo lá, no músculo cardíaco. Quando a pessoa tem muito mais musculatura, então ela vai tolerar uma dose maior, com muito mais qualidade de vida, minimamente cardíaca, né? Então, entende que não adianta querer pular muita etapa, que você vai acabar se ferrando bastante. Logicamente, podem haver aqui discordâncias, tá? Não tem problema nenhum. Porque o que eu estou falando, como eu falei, não é uma evidência científica, é um pouquinho de ciência, é um pouquinho de prática, é um pouquinho de reflexão filosófica, é um pouquinho do que eu vi. Então, quer dizer, né? Então, quiser discordar, discorda aí nos comentários, não tem problema nenhum. Mas discorde com bom senso, com educação e argumentando, né? Porque só falar que discorda e o que eu falei é tudo besteira, aí é fácil, né? Então, discorda bonito. E não tem problema discordar, tá? Inclusive eu acho muito legal, porque aí me traz um novo meio de se ver, né, a vida. Então, galera, eu vou deixar agora aqui a indicação se é, dado tudo isso, na sua experiência, na mesma pegada desse vídeo, acha que vale a pena realmente usar hormônio? Vale a pena usar esteroide? Então dá uma conferida aqui.